Galera, acho que agora a NASA vem aqui pro Brasil. Quantos de vocês já não viram muitos memes, vídeos, tal, fotos que a galera fala, não, agora a NASA vem pro Brasil. Por quê? Porque quer dizer que o brasileiro é super criativo, cria coisas maravilhosas, não é mesmo? E eu, professor Rodolfo, tento sempre criar didáticas, exercícios, formas de ensinar diferentes para que você, meu querido aluno, seja cada vez mais faixa preta no mundo da eletroeletrônica. Esse é o nosso objetivo. Então, eu tentei simplificar no máximo o circuito divisor de corrente para vocês, com fórmulas simples, fáceis e práticas. E detalhe, eu vou ensinar uma origem dessa fórmula que talvez você nunca pensou ou nunca viu. Tá simplesmente imperdível. Fica até o final que as surpresas vêm aí. Beleza? Vamos nessa! É claro, pessoal, se esse vídeo fizer sentido para você, liga lá pra NASA, né? Brincadeira. Mas deixa seu like e compartilha com seus amigos. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. E não esqueça, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica com a minha ajuda, para eu dar assessoria, suporte para você, aprender eletrônica com projetos espetaculares, mão na massa, que materializam conhecimento e trazem eletrônica de verdade funcionando na sua frente, passo a passo, clica no link aqui da descrição do vídeo e conhece o nosso curso de eletrônica fácil. Um curso completo que vai simplesmente impressionar você na forma de aprender sobre o mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Agora, bora pro vídeo! Meus queridos alunos, na última aula eu mostrei como dimensionar todas as divisões de corrente do nosso circuito divisor aqui de uma forma bem completa, intuitiva, aplicando a lei de Ohm, aplicando a lei de Kirchhoff, tudo passo a passo, sem analisar a fórmula do divisor de corrente, tá bom? Se você ainda não assistiu esse vídeo, tá bem completaço, eu vou deixar um card aqui em cima para você, o link aqui na descrição. Tá bom? Mas agora, galera, a gente vai aplicar um método muito fácil, simples e prático de calcular a divisão dos 100 amperes total de corrente em cada um dos ramos, tá? Aqui no R1, 2, 3 e 4, beleza? Como é que a gente faz isso, professor Rodolfo? Vem comigo, tá? O único fato que é muito importante você lembrar é o seguinte, aliás, é crucial, é que no paralelo a corrente se divide entre os ramos e tudo aquilo que é fornecido de corrente vai ser distribuído. Tudo que entra no nó sairá do nó. Então os 100 amperes na somatória de todas as correntes vai ter que fazer com que o equilíbrio do fornecimento seja o equilíbrio do consumo eletrônico da corrente, tá? Mas a fórmula do divisor da corrente é a seguinte, pessoal. Olha que fácil, galera. Vem comigo, ó. A corrente do ramo, por exemplo, corrente número 1, é igual a resistência equivalente da associação dividido pela resistência do ramo, vezes a corrente total. Então lembra sempre, ó. A corrente do ramo é igual a resistência equivalente dividido pela resistência do ramo vezes a corrente total. Tá, vamos lá. Então nós na última aula calculamos a resistência equivalente do nosso circuitaço paralelo aqui, a resistência equivalente entre o resistor de 3, 4, 2 e 1, que a gente viu que a resistência equivalente do paralelo tem que dar menor que o menor valor. Se o menor valor é 1 ohm, a resistência equivalente do paralelo tem que dar menor do que 1. Aplicando a fórmula universal da resistência equivalente, que é 1 sobre 1 dividido por R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, a gente chegou nesse valor aqui, calculando, usando a calculadora científica de 0,48. Então, maravilha, anotamos aqui que a nossa resistência equivalente é de 0,48 ohm, tá? Qual a resistência do primeiro ramo? 3. Qual a corrente total fornecida? 100. Então, para eu saber a corrente aqui desse ramo, o que você faz? Ó, muito simples, fácil e prático, tá? Corrente 1, resistência total equivalente sobre a resistência do ramo vezes a corrente total. Resistência equivalente, 0,48. Resistência do ramo, 3. 0,48 sobre 3, 0,16 vezes 100 amperes, que é a corrente total, 16 amperes. Aí você vem, olha aqui. Nossa, professor Rodolfo! Na última aula a gente usou um passo a passo aqui, fizemos muitas coisas para chegar no 16 amperes e agora você com uma formulinha só aqui já encontrou. Mas é isso mesmo, pessoal. Então, ó, a fórmula do divisor de corrente simplifica muito, transforma em uma velocidade muito mais intensa, muito mais rápida, né?
você encontrar a corrente dos ramos. Mas vamos lá, ó. Então, 16 amperes bateu o que a gente tinha feito antes. Maravilha. Agora, corrente 2. Como é que eu calculo? REC dividido pela resistência de 4 ohms vezes 100 amperes. Então, REC dividido pela resistência de 4, que é a resistência do ramo, que está aqui, vezes 100 amperes. 0,48 sobre 4, 0,12 vezes 100, 12 amperes. Putz, bateu de novo, espetacular. Vamos para a corrente 3. Corrente 3, REC sobre a resistência do ramo vezes 100 amperes. Qual que é a resistência do ramo? 2. Então, REC sobre a resistência do ramo vezes 100 amperes. 0,48 sobre 2, 0,24 vezes 100, 24 amperes. Está aqui, corrente do ramo 3. Próximo, 0,48 dividido pela resistência do ramo, que é 1. 0,48 sobre 1, 0,48 vezes 100, 48 amperes, que é a mesma corrente que a gente tinha calculado com todo o trabalho anteriormente, feito de forma intuitiva, aplicando as leis de Ohm e Kirchhoff, tá bom? Então, olha como é importante o conhecimento, pessoal. Conhecimento traz velocidade, traz praticidade, traz expertise naquilo que você desenvolve, naquilo que você calcula. E o seu rendimento no mundo da eletroeletrônica, a cada vídeo, a cada conhecimento que você aprende aqui, vai muito mais além, melhora cada vez mais, e você tem cada vez mais qualidade e propriedade em transmitir o seu conhecimento e aplicar ele na prática no mundo eletroeletrônico. Então, se isso aqui já fez sentido para você, a videoaula não acabou, fica até o final, tá, pessoal? Eu tenho mais coisas para mostrar aqui para vocês, mas já deixa o seu like, coloca nos comentários aí, #eletrônicafácil, e vamos junto. Agora, professor Rodolfo, de onde veio essa fórmula aqui? Eu gosto sempre de explicar os poréns, né, pessoal? De onde veio esse corrente 1 é o REC sobre o ramo vezes a corrente total. Agora eu vou explicar a mágica dessa fórmula maravilhosa. Então vem comigo. Pessoal, para que eu possa explicar de forma maravilhosa então para vocês de onde veio a famosa fórmula do divisor de corrente que resolveu rapidamente aquele problemaço que a gente demorou muitos passos até chegar nos resultados, tá? Vou falar sobre a regra de 3 para vocês. Pô, professor, regra de 3? Será que a fórmula veio da regra de 3? É exatamente, mas antes preciso falar sobre algumas coisinhas. Vamos lá, ó. Bem, vamos pensar que nós temos aqui um sensor, e esse sensor é um sensor de temperatura, tá? Um exemplo aqui para vocês, e ele mede de 0 a 100 graus Celsius. E qual que é a resposta dele? A resposta dele, aqui na saída, é de 100 milivolts por grau Celsius, tá? Nesse exemplo aqui para vocês. Então, 1 grau Celsius, ele vai responder aqui na saída em 100 milivolts. Logo, como a saída dele é linear, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a tensão e o crescimento é linear, o crescimento é proporcional termicamente e de tensão. E se sobe a temperatura, sobe a tensão. Então, a análise aqui é diretamente proporcional, o valor da tensão em relação ao valor da temperatura. Então, 1 grau, 100 milivolts de saída. 10 graus Celsius é 10 vezes mais tensão. Então, se sai 100 mili, agora sai 1 volt, tá? 1 grau, 100 mili, 10 graus, 1 volt. 10 vezes mais temperatura, 10 vezes mais tensão. E para 100 graus, que é o máximo que ele mede, então nós vamos ter 10 vezes mais aqui, então 10 volt. Então, quanto mais quente, mais tensão na saída. A análise aqui é diretamente proporcional da temperatura e da tensão. E aí, por exemplo, mas agora eu quero achar, professor, qual que é a tensão de saída para 25 graus Celsius. Então a gente pode aplicar uma regra de 3, que ele vai dar a resposta certa para a gente, tá? Então, ó, se para 10 graus eu tenho 1 volt de saída aqui do sensor, para 25 graus, o que eu vou ter? Vou ter X. Então, 10x é igual a 25 vezes 1, que é 25. Então, o x é 25, passa dividindo 10, x é 2,5. Então, para 25 graus de temperatura, vai sair aqui 2,5 volts, tá bom? Mais um exemplo. Agora, para 47 graus Celsius. Então, quanto mais quente, mais tensão. Então, análise diretamente proporcional. Regra de 3, simples, tá? Então, olha lá. A cada 10 graus eu tenho 1 volt. Então, 47 graus eu vou ter x volt. Então, 10x é igual a 47 vezes 1.
X é igual, pego 47 e passo 10 dividindo. Então, X é igual a 47 sobre 10, 4,7 volts. Nossa, professor Rodolfo, mas por que você está explicando a regra de 3 aqui? Tá? Essa análise matemática tão básica aqui para nós, nesse vídeo sobre divisor de corrente. Por causa disso aqui, meu querido, ó. Então, a regra de 3 ela vale quando você tem uma análise diretamente dos dois lados. Sobe um, sobe o outro, desce um, desce o outro, tá? Mas aqui na nossa análise do divisor de corrente não vai funcionar assim. Por que que não vai funcionar assim? Vamos lá, ó. Porque a relação entre resistência e corrente é inversamente proporcional. Então vamos lá, ó. Se eu subir a resistência, eu vou aumentar a oposição à passagem dos elétrons. Então se eu subo a resistência, eu diminuo a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, já é uma análise inversa, tá? Da mesma forma, se eu abaixar a oposição aos elétrons, se eu abaixar a resistência, a corrente elétrica naquele ponto sobe. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente. Provando mais uma vez que a relação entre resistência e corrente é inversamente proporcional, meus queridos alunos, faixa preta do mundo eletroeletrônica, tá? Então, olha que louco. No nosso sistema, a gente tem que o resistor equivalente é 0,48 e a corrente que vai passar pela equivalência de resistência é 100 amperes. Não é isso que a gente aprendeu? Então, se você fizer uma regra de 3, fala, professor, regra de 3 funciona para tudo que existe nesse mundo, né? Muita gente fala isso, né? Então, se para 0,48 passou 100 amperes, então para o 3 ohms é X. Vamos aplicar uma regra de 3 simples. Vamos ver se funciona. Ó. Então, para 0,48 ohm eu tenho 100 amperes. Para 3 ohm eu tenho X. Vamos ver qual que seria a corrente que passaria no resistor de 3 ohm? 0,48x é igual a 300, que é 3 vezes 100. X é igual a 300, divide lá o 0,48, passa dividindo. Então, 300 sobre 0,48, 625 amperes, pessoal. Isso aqui, essa análise aqui, pelo amor de Deus, explica pra mim. Se o total aqui é 100, como que pode no resistor de 3 ohm passar 625 amperes, né? Isso aqui tá totalmente errado, pessoal, tá? Não faz sentido. Se o total fornecido para todo o sistema ser 100, passar 625 amperes só no de 3. Então veja que a regra de 3 simples não pode ser aplicada nessa situação, tá? Por quê? Porque a análise entre a resistência e a corrente é inversamente proporcional. Então, qual que é a solução? É você usar a regra de 3 com as variáveis invertidas, porque é inversamente proporcional. Então, o que você faz? Ó, a fórmula original seria o seguinte, 0,48 ohm, 100 amperes, que é o total. 3 ohm é X, porque eu quero encontrar de forma fácil a corrente do 3 ohm. Então, vamos lá, ó. Você vem aqui, ó. Inverte o resistor equivalente com o resistor do ramo. Faz análise invertida para poder dar certo, tá? Então sempre assim, quando as grandezas são inversamente proporcionais, você pega e inverte elas na regra de 3. Então, 3 ohm agora é 100, 0,48 é X. E agora você vai multiplicar 3 vezes X, olha lá, ó, 3 ohm vezes X é igual a 0,48 vezes 100. Aí você pega aqui, ó, o 3 passa dividindo para encontrar o X, que é a corrente do ramo, tá? E aí, olha que espetacular, pessoal. Por isso que eu gosto de explicar isso aqui passo a passo para vocês. Todo mundo que está assistindo aqui, ó, aprenda bem. 0,48 vezes 100 é a mesma coisa que o REC vezes a corrente total. Se passou dividindo o 3, quem que é o 3? É a resistência R1, que é a resistência do nosso ramo. Aqui, ó. Perfeito? Então, como que ficou a fórmula total? Aqui o X, ó. O X não é a corrente que eu quero descobrir aqui do nosso ramo, não é a corrente que vai passar aqui, ó. Então, como que é o nome dessa corrente mesmo? I1. I1. I1 igual, então, a 100, que é o I total, vezes o 0,48, que é o REC, dividido pelo R1, que é o 3. Nossa, professor Rodolfo, mas é a mesma coisa que você fez aqui, ó. I1 é igual a REC dividido pela resistência do ramo vezes o I total.
Então, professor, então quer dizer que essa fórmula do divisor de corrente veio de uma regra de 3 com análise inversa? Exatamente, meu querido aluno. Salva de palma para todos nós, tá? Se tá fazendo sentido, coloca aqui, ó, hashtag salva de palma, professor, hashtag eletrônica fácil. Então, a fórmula do divisor de corrente, na verdade, nada mais é do que uma regra de 3 inversa, pessoal. Tá? Então é daqui que veio aquela fórmula, aqui é a origem, aqui que a NASA vai ter que vir pro Brasil, tá? Brincadeiras à parte, então como é que fica, ó? 0,48 vezes 100, 48 dividido por 3, 16 amperes, que é aquela mesma corrente que a gente achou aqui. Então essa fórmula aqui, ó, I1 é igual ao REC dividido pelo ramo vezes IT, veio da regra de 3 inversa entre resistência e corrente, que tem análise inversamente proporcional. E tá aqui provando que regra de 3 inversa é a fórmula de origem dos circuitos divisores de corrente, analisando tudo de forma simplificada. Tá bom, gente? Galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam aprender também sobre a origem do divisor de corrente, como calcular mais rápido, como que a gente pode tornar a eletrônica fácil usando estratégias maravilhosas e aprendendo a origem das coisas, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Se você quer fazer um curso comigo para aprender eletrônica de forma espetacular, clica aqui, ó, acessa cursoeletronicafácil.com, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, juntos somos mais fortes. Lembre sempre, sozinho você vai rápido, mas juntos, eu e você, a gente sempre chega mais longe, tá bom? Muito obrigado por tudo, um forte abraço, fiquem com Deus e até já!